Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática. Hoje nós vamos falar sobre gráfico de linhas e gráfico de barras. Então vamos aos slides. Os gráficos constituem uma forma clara e objetiva de apresentar dados estatísticos. A intenção é a de proporcionar aos leitores, em geral, a compreensão e a veracidade dos fatos. De acordo com a característica da formação, precisamos escolher o gráfico correto. Os mais usuais são gráficos de segmentos e gráfico de barras. Gráfico de segmentos ou gráfico de linhas. Objetivos, simplicidades, clareza e veracidade. Uma locadora de filme em DVD registrou o número de locações no primeiro semestre do ano de 2008. Os dados foram expressos em um gráfico de segmento. Então, olhem aí. Nós temos aí um gráfico que é chamado gráfico de linha ou gráfico de segmentos. Nós temos aí os meses e o número de filmes locados. Tá? Em janeiro, 300, fevereiro, 220, março, 100, abril, 150, maio, 250 e junho, 110. Então, esses números, nós podemos colocar ele dentro do gráfico, colocando os meses na linha horizontal e os números de locações na linha vertical. Gráfico de barra, olha, gráfico de barras horizontal e vertical, ele tem por objetivo representar os dados através de retângulos. Como? O intuito de analisar as projeções no período determinado. O exemplo abaixo mostra o consumo de energia elétrica no decorrer do ano de 2005 de uma família. Então observe aí, pessoal, como vocês estão olhando esse gráfico, ele agora está mostrando as barras na linha vertical. Cada mês o consumo, tá, de energia que a pessoa gasta. No mês de janeiro, tá, ele teve um consumo de 380 kWh. Então, se vocês olharem no gráfico, ele vai estar mostrando que o gráfico está bastante alto. No mês de fevereiro, ele teve uma diminuição, foi de 300 kW. Em março, 220, ele foi baixando. Já em abril, ele aumentou, foi para 290. Então, o gráfico de barras na vertical é para mostrar isso, a variedade quando ele sobe, quando ele baixa. E quando ele é na linha horizontal, tá? É do mesmo jeito. Quando ele é na vertical, você vai ver o gráfico subindo. E quando ele é na horizontal, você vai ver ele crescendo para o seu lado direito. Ou também para o lado esquerdo. Tá? Isso aí depende de como vai ser feito. Mas normalmente é para o lado direito que ele cresce. Tá? E você só faz a inversão. Bota o consumo na linha horizontal e os meses na linha vertical. Vamos ao primeiro exemplo. O supervisor de uma agência bancária obteve dois gráficos que mostravam o número de atendimento realizado por funcionários. O gráfico 1 mostra o número de atendimentos realizado pelos funcionários A e B durante 2 horas e meia. E o gráfico 2 mostra o número de atendimentos realizado pelos funcionários C e D, C, D e E,
durante 3 horas e meia. Então, observe aí, nós temos o gráfico 1 e o gráfico 2, tá? Tendo o atendimento do funcionário A, no gráfico 1, e o funcionário B. E no gráfico 2, nós temos o atendimento dos funcionários C, D e E. Observando os dois gráficos, observando os dois gráficos, o supervisor desses funcionários calculou o número de atendimentos por hora de cada um deles, tá? Que executou. O número de atendimentos por hora que o funcionário B realizou a mais do que o funcionário C é. Nós temos aí 5 alternativas. E olhando a resposta, o funcionário B, ele tem um atendimento de 25 pessoas, tá? Por hora. Então isso quer dizer que é 2,5, que é igual a 10 clientes por hora. Se ele tem 25 atendimentos por hora, então ele faz 2 horas e meia, que vai ser igual a 10 clientes por hora. O funcionário C, ele tem 21 atendimentos em 3 horas e meia. A mesma coisa lá, ó. 21 dividido por 3,5 é igual a 6 clientes por hora. A diferença entre um e outro vai ser o funcionário B, 10, e o funcionário C, 6. 10 menos 6, 4. Portanto, a alternativa correta aí é a letra A. Vamos ao exemplo 2. Para uma festa junina, foi contratada uma barraca de pastéis que levou os seguintes tipos de recheios: carne, queijo e palmito. A tabela a seguir mostra a quantidade de pastéis vendidos na festa. Recheios, números de pastéis vendidos. Carne, 56. Queijo, 72. Palmito, 32. Em relação ao número total de pastéis vendidos na festa, o gráfico que representa essas informações em porcentagem é. Aí nós temos aí 5 alternativas. Em relação ao número total de pastéis vendidos na festa, o gráfico que representa as informações em porcentagem é. Então, olha só, na resposta nós vamos achar o total de pastéis vendidos, 56 mais 72 mais 32, que é igual a 160. Então, aí nós temos carne, 56 dividido para 160 é igual a 0,35, que é igual a 35%. O queijo, nós temos aí 72 dividido para 160 é igual a 0,45. Isso em porcentagem quer dizer 45%. E o palmito, 0,20, que é igual a 20%. Portanto, aí a alternativa correta aí é a letra B. Vamos ao primeiro exercitando. O gráfico abaixo mostra que no período de 94 a 95 houve um grande aumento no desmatamento da Amazônia. O aumento aproximado em porcentagem desse desmatamento no período de 94 a 95 foi de, olhando bem o gráfico, nós temos aí como ele está demonstrando. Portanto, aí nós temos 5 alternativas. Mas para continuarmos, observe que no período de 94 a 95, o gráfico ele tem uma decrescente, mas também ele cresce, pessoal. Então observe aí, tá? Ele sempre vai crescendo e decrescendo e vai mantendo uma estabilidade, tá?
até ele chegar a um certo ponto. Então vejamos. Calculando o crescimento do desmatamento, nós vamos ter 29.059 menos 14.896, que é igual a 14.163. Para calcularmos a porcentagem, basta dividir pelo desmatamento de 94. Então, como a gente já tem isso aí, a gente só vai dividir pelo que está lá no gráfico, o que achou e o que já temos. 14.163, que é o que a gente achou, dividido por 14.896, que é igual a 0,95. E isso em porcentagem é igual a 95%. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra A. Vamos ao exemplo 2. Uma pousada oferece pacotes promocionais para atrair casais e se hospedarem por até 8 dias. A hospedagem seria em apartamentos de luxo e, nos 3 primeiros dias, a diária custaria R$ 150, preço da diária, fora da promoção. Nos 3 dias seguintes, seria aplicada uma redução no valor da diária, cuja taxa média de variação a cada dia seria de R$ 20. Nos 2 dias restantes, seria mantido o preço do 6º dia. Nessas condições, um modelo para a promoção idealizada é apresentado no gráfico a seguir, no qual o valor da diária é função do tempo medido em números de dias. Então aí vocês observam que nesse gráfico nós temos o valor da diária na linha vertical e o tempo na linha horizontal. De acordo com os dados e com o modelo, comparando o preço que um casal pagaria pela hospedagem por 7 dias, fora da promoção, um casal que adquire o pacote promocional por 8 dias fará uma economia de... Nós temos aí 5 alternativas. Vamos à resposta. Fora da promoção, a diária custa R$ 150, tá? Então, um casal que se hospeda por 7 dias irá pagar R$ 1.050 após. Então, 150 vezes 7, que é 1.050. Já um casal que se hospeda por 8 dias, dentro da promoção, irá pagar 960 após. Então, vamos lá. 150 vezes 3, mais 130, mais 110, mais 90 vezes 3, que é igual a 960. Calculando a diferença entre 1.050 e 960, vemos que o casal que adquiriu o pacote promocional fará uma economia de R$ 90. Com isso aí nós temos, portanto, a letra A como resposta. Para rever essa aula de hoje, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.